Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E olha, vascaíno não tem paz. As últimas manchetes envolvendo notícias do clube têm sido notícias negativas, de situações duvidosas. As duas últimas que nós vamos tratar no vídeo de hoje se relacionam à gestão passada, a gestão do Alexandre Campelo, que assinou contratos no fim da sua gestão. E as situações vêm à tona agora que a diretoria do Salgado começa a investigar o porquê dos contratos assinados no fim da gestão e também situações que colocam aí dúvidas, né, em todos nós vascaínos, além de dívidas desconhecidas da ordem de 119 milhões, pasme, é isso mesmo, 119 milhões que passaram sem ser notados aí pela gestão do Alexandre Campelo. É muita coisa, né? É uma situação revoltante, né? Inacreditável. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que a gente subir um vídeo novo. E se quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro aqui clicando no Seja Membro e vindo fazer parte da família Membro Sócio Malta, tá? Temos um clube de benefícios aqui para vocês e também interações no dia a dia, durante o dia, com notícias, com debates, discussões no grupo específico para os membros do canal. Se não consegue ser membro, você pode ajudar da forma que bem entender, na quantia que bem entender, através do Pix do canal. E isso mantém o nosso trabalho aqui a todo vapor, para a gente discutir, debater, trazer aqui informações, né, e saber sua opinião sobre essa situação do Vasco da Gama no nosso dia a dia. Beleza? Então nós vamos para a vinheta. Te aguardo depois da vinheta para a gente falar um pouco mais sobre esses temas. Beleza? Roda a vinheta! Começaremos o vídeo de hoje falando sobre essa matéria do Sport News Mundo que expõe a situação em relação a contratos assinados pelo Alexandre Campelo, o presidente anterior a esse que está à frente do Vasco, que assinou 2 contratos em situações duvidosas. Assinou os contratos no final do mandato em situações que expõem o clube, né? Com a Capa, por exemplo, que é a nossa fornecedora atual do material esportivo do Vasco, um contrato original que iria até abril de 2022 foi renovado até 2024. E detalhe, a cláusula que nos dava vantagem no primeiro contrato deixou de existir quando foi assinada a renovação. Que vantagem era essa? O Vasco, por exemplo, poderia assinar uma proposta mais vantajosa de qualquer outro material esportivo, de qualquer outra fornecedora de material esportivo, em relação ao contrato com a Capa. Então o Vasco poderia receber uma oferta da Puma, uma oferta da Nike, de repente uma oferta da Adidas mais vantajosa, rescindir com a Capa e assinar com o novo material esportivo. Mas aí o Campelo vai lá, renova o contrato até 2024 e desprotege o Vasco em relação a essa vantagem. O Vasco então não pode mais assinar com uma fornecedora nova que ofereça mais do que a Capa ofereceu. E detalhe, Campelo recebeu 3 milhões e 600 mil por isso e mais 600 mil em materiais esportivos dados pela Capa. Quem ganhou com essa situação? O Vasco ou o Campelo? Fica aí para que você reflita. Onde é que estavam os poderes do Vasco, principalmente o Conselho Fiscal da época, que não viu essa situação, que não contestou, que não foi lá, né, para tentar lutar pelo clube, né? Lutar pelo Vasco da Gama, pela nossa marca, pela nossa instituição. Ah, mas não, deixa publicar no balanço. Quando publicar no balanço a gente vai saber como as coisas se deram. Cadê os órgãos de fiscalização do Vasco? Cadê as pessoas responsáveis por fiscalizar a diretoria administrativa? E aí os balanços que são sempre publicados com atraso e quase sempre são reprovados, quando vem à tona, dá nisso. Causa revolta na torcida, prejuízo ao clube. Para um clube que a dívida só cresce. A gente vai já falar sobre isso. E agora, graças aí tem que parabenizar realmente a diretoria de integridade do Salgado. Foi lá e identificou essa situação. E ainda tem mais, não foi só o contrato com a Capa. Descobriram então que o contrato que foi assinado com o restaurante da sede do Calabouço foi assinado um vínculo de renovação aonde
o Vasco diminuiu o valor do aluguel que é cobrado na situação toda do contrato. Um clube que aumenta a dívida a cada ano, assinando contratos com valores menores a cada ano. É brincadeira o que fazem com o Vasco. E depois as diretorias vêm a público pedir o apoio do torcedor para que cubram, para que compensem essas bobagens que fazem os políticos, os administradores que estão à frente do Vasco. Não é só da gestão do Campelo, não. Se fosse investigar lá atrás o Dinamite, o Eurico, certamente algumas coisas viriam à tona que não seriam saudáveis ao Vasco da Gama. Mas o seu Campelo, sem dúvida, foi o pior presidente da história do Vasco da Gama. Pior presidente da história do Vasco. E muitas coisas que a gente não teve conhecimento durante a gestão estão vindo à tona agora para indignar ainda mais o torcedor vascaíno, né? Para falar de outro assunto que também causou indignação durante aí a apresentação, né, e a publicação do balanço de 2020, na demonstração financeira acabou-se ali identificando através de uma auditoria feita pela equipe do Jorge Salgado que o Vasco teve então 119 milhões de dívidas que eram desconhecidas da gestão do Campelo. Dívidas essa, maior parte, fruto de ações trabalhistas que eles não sabiam. Como assim, cara? 83 milhões e mais 36 milhões que o Vasco do Campelo não tinha conhecimento? Grande parte dessas ações da esfera trabalhista e o Vasco não tinha conhecimento. O escritório que prestou serviço à época do Eurico Miranda e que também continuou a prestar serviço para a gestão do Campelo, que era o responsável por cuidar dessas ações trabalhistas, fazer a gestão desses processos, desconhecia uma dívida de 119 milhões? Vocês estão brincando com a cara do torcedor, né? Um clube que precisa administrar a situação atual, cortar gastos, renegociar dívidas, e o Vasco desconhece dívidas da ordem de 119 milhões. Uma dívida de 119 milhões passaria despercebido por você, torcedor? Na sua gestão doméstica, na gestão dos seus negócios, na gestão que você faz da sua vida pessoal, esse montante passaria sem ser notado? É absurdo o que fazem com o Vasco da Gama. Não dá para não avaliar que situações como essa sejam feitas assim, sem querer. Tem coisas aí que precisam ser investigadas pela polícia, pelo Ministério Público. Já passou da hora. Já passou da hora. Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, apesar das péssimas notícias, né, envolvendo o Vasco, mas enfim, a gente tem que trazer isso à tona, tem que saber a sua opinião, tem que dar, né, ênfase a isso tudo para que as pessoas que estejam à frente do clube sejam cobradas por isso e sejam penalizadas. O senhor Alexandre Campelo, caso o atual Conselho Fiscal comprove que houveram irregularidades nessas situações envolvendo contratos que foram assinados de última hora, no apagar das luzes, que desprotegem o clube e prejudicam o Vasco, se for comprovado isso, ele pode pagar aí com sanções administrativas e judiciais. Espero que realmente investiguem a fundo e punam os responsáveis. Não podemos mais ter essas pessoas fazendo o que fazem com o Vasco da Gama e vivendo tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Prejuízos e mais prejuízos, a nossa dívida está batendo quase a casa de 1 bilhão de reais. Para ser mais exato, 832 milhões de reais foi o último balanço aí, foi o que foi publicado no último balanço. Por brincadeiras e situações criminosas como essas que estão acontecendo e sendo noticiadas aí pelo Sport News Mundo e pelo Globo Esporte. Brincadeira, né? Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se.
Ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que a gente colocar um vídeo novo. Quer ajudar o canal, seja membro, vem participar da família Membro Sócio Malta. E também você pode ajudar o Vasco, ó, você pode ajudar o canal. Se bem que o Vasco agora tem o Vaspix também, né, que você pode contribuir. Mas aqui do canal, se você quiser ajudar o canal, você pode clicar aqui. Você pode ajudar o canal através do Pix, que está passando aí na sua tela, beleza? Tô perdendo aqui até as ideias em relação a tudo isso que está acontecendo com o Vasco, né? Então fica na paz, fica com Deus e até